Boa tarde a todos os nossos internautas, aí um bate-papo aí hoje da tarde, convidado especial nosso aí, Toninho Curruti, que é ex-prefeito de Ilhabela, está aqui no nosso estúdio aí, né? Boa tarde, Toninho, tudo bem? Boa tarde, Amaury, boa tarde a todos os telespectadores aqui do teu programa, os ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar em Taubaté, berço aqui do Vale do Paraíba. Eu fui prefeito de Ilhabela, como você falou aí, 8 anos, 2 mandatos seguidos, mas eu andei muito aqui pelo Vale e a gente vê a importância que Taubaté tem para toda essa região. É um prazer enorme estar aqui, especialmente aqui na SOS Vale. Aí você saiu aí da prefeitura de Ilhabela, você fez um belo de um trabalho, hoje agora você está saindo pré-candidato a deputado federal, entendeu? E você é aposentado, capitão da polícia, né? De segurança. Isso aí você comanda bem, né? Pois é. Eu trabalhei 23 anos na gloriosa Polícia Militar, aqui na região do Vale. Eu trabalhei muito no CPI 1, em São José dos Campos, no 41, em Jacareí. Aqui em Taubaté eu só cobri férias, algumas férias de companheiros meus, aqui no 5º Batalhão, mas eu tenho um grande amigo que foi comandante da região, que mora aqui em Taubaté, que é um coronel da reserva, coronel Cesário, né? Convivi também com o coronel Paulo Máximo, e agora com a coronel Nicolucci, tudo gente, coronel Zé Vicente, então. A gente trabalhou bastante, segurança pública é uma área que a gente acabou aprendendo no convívio da Polícia Militar, porque é importante dizer, Amaury, eu fui oficial da polícia, capitão da reserva, do quadro de saúde. A minha área sempre foi saúde. Eu me formei aqui na Unesp, em São José dos Campos, em 83. Depois eu fiz um curso de especialidade na USP, 2 anos em saúde pública, e depois administração hospitalar. Então, a área de saúde sempre foi o meu forte. Mas o convívio na Polícia Militar, 23 anos, mesmo sendo na área de saúde, me fez aprender muito na questão saúde, e a gente conseguiu, em Ilhabela, baixar os índices. Ilhabela é a cidade que tem os menores índices de criminalidade de São Paulo, um dos menores do Brasil. E agora você é pré-candidato a deputado federal pelo PV, né? Isso. Eu me apresentei aí com a proposta de representar toda essa região do Vale do Paraíba, do litoral norte, da Serra da Mantiqueira. Nesses 8 anos de prefeito, eu fui 2 anos vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, 2 anos presidente desse conselho. Eu já conhecia razoavelmente bem a região. Na presidência do conselho, passei a conhecer ainda mais. Eu acho que eu tenho condições de representar essa região que é muito mal representada na Câmara de Deputados. Nós temos um grande deputado aqui na região, que é o Eduardo Cury, de São José dos Campos, e é o único representante. Mas que ele não vai mais, você não está criando mais o Cury? Não, eu espero que ele saia candidato. A representação do Cury é muito importante para a região. Mas nós temos condições de ter muito mais, 4 ou 5 deputados federais, 6 ou 7 deputados estaduais. Essa região precisa ter essa representatividade, porque para conseguir recursos, Amaury, para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para investimento nas nossas estradas, para fazer saneamento básico, a gente precisa ter recursos. E isso a gente só consegue se tiver uma representação forte, tanto na Câmara de Deputados como na Assembleia Legislativa. Eu estou me propondo aí a ir para Brasília e defender a região. E tem um projeto também, uma realidade que você fez em Ilhabela, que não tem no Vale do Paraíba, né? E a turma parece que estão querendo agora lutar sobre aquele hospital dos animais, né? Que você fez lá. Como que você conseguiu levar esse hospital, fazer esse hospital, a demanda, se teve demanda, você também você mexe com proteção dos animais? Primeiro que eu sou um cachorreiro convicto. Né? Eu tenho 10 cachorros. Esse que é o hospital? Está passando aí no nosso internauta. Pensei que tivesse caído aqui o nosso sinal, desculpa. Não. Então eu sou um cachorreiro convicto. Esse é o nosso hospital, feito lá
Eu inaugurei ele em 2015 com a presença do atual governador Márcio França. Como que funciona isso aí? Então, assim, só para terminar, assim, então eu gosto muito de animais. Tem um sítio aqui, Jambeiro, divisa ali com Caçapava, ali na Piedade, né? Então, eu tenho cavalo, tenho cachorro, tenho gato, tenho periquito. Periquito não. Frango caipira também tem? Frango caipira, leitãozinho, eu tenho uns marrecos, né? Então a gente gosta muito de bicho. Eu e a minha família toda, minha esposa, menos um pouco, mas meus filhos herdaram esse DNA do pai. Então, primeiro, quando entrei na prefeitura em 2009, nós tínhamos um problema enorme lá de animais, cachorros e cavalos soltos nas ruas, né? Acidentes causados por cavalos, com motociclistas, com gente de bicicleta, enfim, né? E cachorro na rua demais. Uma cidade que vive do turismo, que é conhecida nacionalmente como Capital Nacional da Vela, era chamada Capital da Cadela. Imagina só, né? De tanto cachorro que a gente tinha solto pela rua. Então a gente fez um trabalho bacana, até porque, como eu te disse, eu sou da área de saúde, fiz saúde pública, e o controle de zoonoses é importante, né? O cachorro é um animal que também transmite doença, então ele precisa ser bem cuidado. Então a gente fez um trabalho bacana de posse responsável, né? Porque quem adota um cão, ele é um familiar, né? Tem que ter responsabilidade com aquele cão. Então a gente fez castração, um programa bacana de posse responsável, né? Aquelas feirinhas de doação. Nós castramos 8.000 cães e 3.000 gatos. Castramos só as fêmeas, porque o recurso era pouco, então a gente tinha que castrar a fêmea, porque a fêmea, quando você castra, você tira ela do ciclo reprodutivo. Então, a gente trabalhou muito essa questão do animal, e no final, a gente tinha recursos suficientes, a gente investiu na construção, no projeto, na construção desse centro de referência animal, que hoje serve de inspiração e modelo para a região. Muita gente aqui do Vale, muita gente da região do estado de São Paulo e até alguns que vieram de fora do Rio de Janeiro foram lá conhecer o Centro de Referência Animal, e eu tenho muito orgulho de ter implantado aquele hospital, ter equipado, ter começado a desenvolver as atividades desse hospital, que hoje, como eu disse, serve de referência para a região, mas que custa caro. Então, é importante lembrar que eu acho que nem todos, poucos são os municípios no estado de São Paulo, no Brasil, que têm recursos para manter um equipamento como esse. Por isso, Mauri, que eu defendo aqui para a região aqui do Vale, da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte, a instalação de uma faculdade pública de veterinária. E a Unesp aqui na região faz só odontologia, alguma coisa de engenharia ambiental. Eu acho que a gente precisa fazer a Unesp avançar. Eu acho que o curso de veterinária para formar esses jovens que querem estudar, a maioria tem que ir para Minas Gerais, não tem lógica. O Vale é uma região de agricultura, de criação de animais, né, leite. Então a gente tem que ter uma faculdade pública para ser referência para os serviços menores das cidades pequenas. Eu acho que a gente tem que ter essa faculdade pública de veterinária aqui na região, e eu, se eleito for, vou defender essa causa lá. Esse é um projeto importante seu, né? É assim, a gente tem... E até então, porque você gosta do bicho, gosta de roça. Isso, gosto de roça demais. Eu tenho um amigo que foi prefeito comigo na mesma época, 4 anos, que é o prefeito e hoje deputado, Papa, lá de Santos, né? E ele falava que eu era carroceiro, que eu não era velejador, que eu gostava de charrete. Eu gosto muito de andar a cavalo, gosto de passear de charrete de vez em quando, cuido sempre bem do meu cavalinho, que chama Apolo, que quando me vê vem correndo, porque sabe que vai receber um torrãozinho de açúcar, que eu levo milho para ele, que eu trato bem animal, né? Então, você tem que cuidar desses animais como se fossem da família, porque é assim que funciona. Causa animal, amor pelo animal é amor pelo próximo, né? É pelo pedinte, é pela criança carente e também pelos animais. Legal, e também foi uma revista, né, que você recebeu uma premiação aí, que saiu aí, certo? Não foi da revista, não. O senhor está aí no... Essa publicação
Essa aí é da... Essa em azul é a reprodução nossa, da revista que está embaixo. Na verdade, esse é um periódico do Conselho Federal de Administração, né? As profissões têm os seus conselhos, né? Odontologia, medicina, né? Engenharia, Conselho Federal de Engenharia, e o Conselho Federal de Administração, lá em Brasília, que hoje os conselhos têm os regionais, cada estado tem o seu conselho regional. Então, o Conselho Federal de Administração, eu nem sabia que estava fazendo isso, criou uma metodologia de avaliação das administrações municipais. Assim como a FIRJAN, que é a Federação de Indústria e Comércio do Rio de Janeiro, faz isso há anos. De 2 anos, ela publica a metodologia da FIRJAN, é um pouco diferente da metodologia do Conselho Federal de Administração. A FIRJAN, em 2013, apontou a administração de Ilhabela como a 5ª do estado de São Paulo, a 14ª do país. Ela tem uma avaliação um pouco mais da parte econômica. O Conselho Federal de Administração usou uma parte dessa metodologia da FIRJAN, uma parte das questões sociais, IDH, Índice de Mortalidade Infantil da área de saúde, e fez uma avaliação dos 5.000 municípios, da qualidade de administração nos 5.000 municípios. E eu tive o prazer de ficar em primeiro lugar, né? Então a gente tem que ficar orgulhoso, não só eu, porque prefeito nenhum administra a coisa sozinho, né? Eu fiz uma administração com uma equipe e o trabalho da equipe toda, eu era o maestro, vamos dizer assim, nessa orquestra, né? Então, essa equipe trabalhou muito, em 8 anos de trabalho duro, eu sou disciplinador, fui oficial da Polícia Militar, e a gente aprende na Polícia Militar disciplina. Disciplina é a espinha dorsal para você ter sucesso. Você não tem sucesso se você não tiver disciplina. Então, eu sou disciplinador, né? Então, o time todo nosso era um time disciplinado, com vontade de acertar. E essa avaliação me colocou em primeiro lugar, né? A segunda do país não é Barueri, ali do lado de Barueri, ali na Santana do Parnaíba é a segunda, a 6ª é Santos. São as 3 cidades do estado de São Paulo que estão entre as 10 primeiras do país. Então a gente tem que ficar orgulhoso, né? Lógico, o gestor recebeu leva muita pancada, né? Todo mundo, a população toda está cansada da política que não traz resultados, e a nossa administração trouxe, está aí a avaliação da cidade. Eu sou bem recebido até hoje pelos meus munícipes de Ilhabela, e é por isso que eu acho que eu posso ser um deputado lá que represente a sociedade, a população da nossa região. Lute, você que vai atuar muito na segurança pública, né? Qual o projeto seu que você tem aí para o Vale do Paraíba aqui, sobre a segurança, né, que você tem ideia? E fala um pouco para o nosso internauta desses projetos. Então, Mari, segurança pública é um problema no país todo. É que nem a saúde, né? Sim, são as 2 áreas que são minhas, né? Eu fiz saúde pública, eu fui provedor da Santa Casa lá em Ilhabela, fui secretário de saúde em Ilhabela, como te disse, eu me formei dentista aqui na Unesp, em 83, né? Eu tinha 21 anos, depois fiz saúde pública na USP, 2 anos na Faculdade de Saúde Pública e administração hospitalar. Então, não é que eu seja uma sumidade na área de saúde, mas eu entendo bem. E na segurança pública, como eu te disse, né? Como oficial da Polícia Militar, do quadro de saúde, bem dito, né? A gente conviveu com as questões de segurança pública durante 23 anos que eu fui das fileiras da polícia, né? E aprendi. Porque você tem que, quando você convive no meio, você vai aprendendo. E depois, como presidente do Conselho Regional aqui da região do Vale do Paraíba, a gente visitou as cidades. O projeto que nós tínhamos desenvolvido era o vídeo monitoramento, né, que a região de Nova York fez com muita qualidade. O governador Alckmin tentou implantar, não teve agilidade e, infelizmente, a gente não avançou como a gente deveria ter avançado. Eu acho que ele avançou em muitas áreas, faltou um pouco de... Talvez a crise, recursos, enfim, não é fácil. Mas o projeto mais apropriado aí para a gente
trabalhar regionalmente a questão de segurança pública é monitorar todas as cidades. A gente tem que melhorar ali a central de informações de vídeos ali em São José dos Campos, o Copom, e tem que colocar câmeras em todas as cidades e interligar essas informações, essas imagens, porque normalmente você vê, por exemplo, né, a questão aí dos estouros aos bancos e caixas eletrônicos aqui na região, que as cidades pequenas estão sofrendo muito. Você vê, Jambeiro não tem agência bancária, né? Outras cidades da região estão sem agência bancária desde que sofreram esses atentados. Alguns caixas eletrônicos deixaram de existir. Então a gente precisa resolver isso, é um problema regional. E o vídeo monitoramento, ele ajuda a você fechar o cerco e descobrir quem é essa quadrilha que está fazendo isso, porque o modus operandi é igual em todos esses arrombamentos de caixa, estouros de caixa e de bancos. Então a gente tem que botar essa turma na cadeia, tem que criar, levantar informações, né, chegar, descobrir quem são os criminosos, né, os arrombadores de caixa, porque está prejudicando a sociedade. Rouba banco, tem um amigo que falava assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Mas não é assim, né? Tudo bem que o banco rouba a gente demais, mas quando rouba um banco de história, ele deixa a cidade sem banco, e aí quem é prejudicado é o cidadão normal, a pessoa mais humilde, que não tem condições de sair, por exemplo, de Jambeiro e vir para Taubaté, ou vir para Caçapava para ir no banco. Não tem mais banco, como é que pode? Aí você tem que ficar trocando dinheiro no correio, na agência da Caixa Econômica Federal, na lotérica. Então, você fica sem caminho. Então, o monitoramento é a primeira questão, né? Você investir em tecnologia para você desvendar alguns casos que a gente perde. Outra coisa importante é lutar por um pagamento digno para o policial militar e para o policial civil. Não dá para a gente querer que o policial se dedique 100% à questão da segurança pública se ele recebe um salário pequeno e não consegue, com esse salário, manter a sua família. Amaury, eu conheci policiais militares, principalmente nas regiões maiores, trabalhei em São Paulo, que moravam em alguns locais tão ruins que não levavam a farda para casa, para a mulher não lavar e pendurar no varal, porque a vizinhança, ele tinha medo que a vizinhança descobrisse que ele é policial militar e quando ele saísse, fizesse mal com a esposa, com os filhos ou até com ele. Então o policial tinha que esconder da vizinhança dele que ele era militar. Você imagina onde a gente chega, né? Então, nós temos que melhorar o salário do policial militar, principalmente os praças, lógico, todos em geral, né? Porque o oficial também não ganha bem, mas principalmente o soldado, o sargento, o cabo, né? Porque a gente, hoje, com o que eles recebem, eles não conseguem manter a vida e ficam no bico. Então, outra coisa bacana que eu fiz como prefeito e que teve resultado é a operação delegada. A Polícia Militar de Ilhabela, a Prefeitura Municipal de Ilhabela tinha recursos, tem orçamento, pagava o policial na hora de folga para ele, ao invés de fazer o bico no mercado, ele continuava fazendo o bico para a sociedade. Então, a gente comprou carros para a Polícia Militar, ele usava o carro que a prefeitura comprou, caracterizado como se fosse o carro da polícia, usava o fardamento, usava a arma dele e fazia serviço extra para a sociedade, recebendo da prefeitura. Então, esse programa chama Atividade Delegada. Então, você, com recursos municipais, paga o bico do policial quando ele está de folga para trabalhar. Então, essa é outra importante. São dois investimentos que a gente fez lá. Tecnologia, em viatura e na hora extra no salário do policial militar. Essa operação delegada que você falou muito bem aí, que é importante isso aí para todos os municípios. Lá na Ilhabela tinha aquele Zona Azul? Tinha a Zona Azul, nós implantamos a Zona Azul. Então, eu acho que aí, na Zona Azul, na minha opinião, que eu acho que no litoral está acontecendo isso, inverter esse dinheiro da Zona Azul para pagar delegado. Então, Mauri, deixa eu te dizer, né? Hoje, a Zona Azul, ela traz para os cofres municipais muito pouco recurso. Pelo menos a Ilhabela trazia muito pouco recurso. A gente não tinha a Zona Azul para
ganhar dinheiro para a prefeitura recolher. Né? Nós tínhamos a Zona Azul com o intuito de criar rotatividade. Isso né? tudo nas cidade, vagas, toda cidade. porque senão, quem trabalha na região vai de carro e deixa o dia inteiro o carro parado na vaga, e a pessoa que quer fazer uma compra, o turista, no caso lá de Ilhabela. Eu tomei conta da Zona Azul aqui em Taubaté em 85 quartias. Então, velho. Na verdade, assim, grande Ortiz, né? O filho dele é um grande prefeito aqui em Taubaté também. Mas a Zona Azul, na verdade, para nós lá, era para criar rotatividade. Nós tínhamos orçamento, cobrava pouquinho da Zona Azul. Eu acho que algumas cidades, como Taubaté, São José, talvez Pinda, não sei se Tremembé ou Caçapava, mas as cidades maiores, elas conseguem recolher esse recurso. Taubaté Agora precisa ver o que a legislação municipal prevê. Né? A nossa lei orgânica, ela estabelece algumas diretrizes para gastar esse dinheiro. Então, precisa ver se pode pegar o dinheiro da Zona Azul e investir em segurança pública. Então, mas tudo já está previsto na lei. Então, mas a ideia é boa. A ideia é boa, lógico. E tudo pode mexer, a Câmara pode mexer. Sim, a lei orgânica ela pode ser modificada. Né? Porque, a Zona Azul, ninguém sabe onde que vai a Zona Azul, o dinheiro, principalmente aqui em Taubaté. Isso não divulga onde que vai o dinheiro da Zona Azul, que hoje não tem a Zona Azul. Certo? As multas para ser educação de trânsito, eles não fazem investimento, não sabem, nenhum vereador também sabe, se você for perguntar em Taubaté. A previsão legal existe para você utilizar esse recurso. Precisa combinar com a sociedade, de repente fazer audiências públicas, né, e explicar para a sociedade, né, o que pode ser feito, porque hoje, Mauri, você que é o responsável aqui da SOS Vale, né, você sabe que os recursos hoje são poucos diante das necessidades da sociedade. Né? Eu fui prefeito 8 anos. Ilhabela é uma cidade rica. Hoje é a cidade mais rica da região, per capita. Né? Então, a gente, hoje, o problema orçamentário não é grande na ilha, mas essas cidades aqui, principalmente as pequenas cidades, elas lutam para ficarem vivas, para sobreviver em função de toda essa crise que a gente está passando. Né? Então, o FPM caiu, que é o Fundo de Participação do Município, caiu o ISS, né? Então, muitos não pagam IPTU, né? Então, a população está com dificuldades, ela não paga IPTU, ela compra o arroz com feijão para o filho, e está certa, né? Então, a crise, ela vem e acerta em cheio aí a sociedade, e os municípios estão com muitas dificuldades. Todas essas ações de incentivo do passado, né, que a isenção dos automóveis, diminuiu o imposto do automóvel, diminuiu o imposto da linha branca, tudo isso o governo federal faz, mas acerta em cheio o orçamento do município, porque o município recebe um FPM menor. Então, o FPM é o que vem, a percentual que vem do imposto que você paga para o município. Você sabe, hoje, a divisão de tributos no Brasil, hoje, o governo federal fica com 65% do recolhimento de impostos. O governo estadual, 23%. E pouco mais de 10%, 12%, 13% vem para o município. E aí eu pergunto, aonde moram as pessoas? Elas moram no município. Então, como é que pode uma prefeitura receber pouco mais de 10% do que é recolhido de impostos e atender todas as necessidades da sociedade? É difícil. Eu fui prefeito, eu sei como é que é. Eu peguei uma cidade no início com muitas dificuldades. A gente trabalhou, mudou a realidade. Dei sorte, também tem que ter sorte. Eu sou um cara sortudo. Meu time, de vez em quando, não tem tanta sorte, não marca os gols que aparecem para marcar, mas eu fico louco com esse Palmeiras, né? Mas eu sou um cara sortudo. Eu sempre digo assim, azar no jogo, sorte no amor. Eu tenho uma grande esposa, uma grande família, é uma sorte, né? Mas eu tive sorte na minha vida sempre, tive nos lugares certos, na hora certa. E eu tenho convicção de que, se a população entender o que a gente quer fazer, eu vou poder representar bem essa população lá em Brasília. Eu acredito que vai ser. Vou fazer mais uma pergunta, né? Então, fechando aqui, que você está com fome, vai almoçar, certo? Se Toninho não for eleito, sai para prefeito de Ilhabela de novo?
Amaury, eu vou dizer uma coisa para você. Qual a expectativa? Cada coisa na hora. Né? Então, agora não é hora de falar. Eu estou trabalhando e tenho convicção. Estou trabalhando muito para ser eleito deputado e representar. E se for deputado? Isso eu posso responder. Eu vou cumprir o meu mandato. Eu cumpri 8 anos como prefeito. Vai cumprir os 4 anos, porque tem gente que ganha para deputado, daí abriu a janela, vou para prefeito. Não. Eu tenho um compromisso muito grande com a minha cidade, que é Ilhabela. Eu acho que a gente trabalhou bastante. A população de Ilhabela, se você abrir o meu Facebook, né, Antônio Luiz Colucci, Toninho Colucci, se abrir o meu Facebook, eu convido a todos que estão nos vendo aí para participarem comigo do Facebook. Você tem o Face do Toninho aí, coloca aí o Toninho. Isso. Então, pessoal, vamos ver que... dê os projetos do meu trabalho, que o seu trabalho é muito importante. Lá eu falo de muitas coisas, eu vou começar agora a... Mas quando você pegou a prefeitura lá, como é que você pegou ela? Eu peguei um orçamento de 72 milhões. Em 2009, o orçamento da cidade era uns 72 milhões. Eu deixei para o prefeito que me sucedeu agora em 2017, 650 milhões. Olha só o puro, de 72. Eu peguei também a crise, né? A crise em 2008 derrubou a cotação do dólar e o valor do barril do petróleo. E a gente vive muito em função dos royalties, né? Por causa da região ser produtora. Na época, Maria, eu criei uma associação dos municípios produtores de gás e petróleo da Bacia de Santos. E não ficou só nos produtores, também as cidades que de alguma forma eram impactadas com a indústria do petróleo. Né? Então os dutos que saíam lá de Caraguatatuba e que subiam a serra, passavam para Ibuna, para o Jambeiro, para o Tabaté. Então, todas essas cidades, em menor escala, também começaram a receber royalties. Então, a gente criou essa associação, e essa associação... Esse é o Face seu, né, Toninho? Olha aqui. Olha lá, é isso aí. Tem até o fundo lá da capa, lá é o bar lá. Ali é o saco da capela, é uma região ali protegida ali geograficamente, então a gente tem ali uma quantidade muito grande de embarcações. Eu estou olhando de longe, mas imagino que seja essa foto. De vez em quando eu troco essa foto, mas acho que é da região ali central. A atividade náutica lá em Ilhabela é muito grande. A gente tem todo mês de julho, a Semana de Vela é o maior evento de vela da América Latina. Então, é muito bacana. As pessoas, se tiverem a oportunidade, têm que conhecer Ilhabela no verão, lógico, porque a gente tem praias maravilhosas, cachoeiras lindas. Quantas praias tem lá? Então, a gente vai falar em praias, né? Nós temos muitas praias, né? Muitas sem acesso para o visitante normal, porque ela fica do outro lado da ilha e você não consegue acessar, porque o carro não chega, né? Só ou por uma trilha, algumas você consegue acessar por trilha, né? E algumas você consegue acessar só por barco. Então, quando a gente fala no total, aí fala, mas eu não conheço. Sim. Entre praias que você consegue ter acesso fácil, alguma coisa em torno de 22 praias de acesso normal. Mas nós temos mais de 100, né, praias, pequenas praias, né, em ilhas até, que você só consegue acessar com uma embarcação ou nas trilhas. Muitas praias são pequenas, de poucos metros quadrados, e que só aparecem num momento de maré baixa, né? Então, Ilhabela é muito peculiar. Ela é uma cidade que tem características próprias, né? E quem não teve a oportunidade de conhecer tem que ir lá conhecer. Quem já conheceu tem que voltar para desfrutar daquilo tudo, porque Deus caprichou quando fez aquele pedacinho do Brasil. Essa foto, Amaury, é da praia de Indaiúba, em Ilhabela. Indaiaúba. Essa é uma praia que você só consegue acessar ou por trilha ou de barco. É uma praia isolada, lá tem um grande proprietário lá, é o Marcos Moraes, o filho do Olacir de Moraes, tem uma casa, ele é o proprietário de toda essa fazenda da Indaiaúba, comprou aí há uns 40 anos atrás, Deus fez esse pedacinho especial e ele hoje, não da praia, porque a praia é pública, né? Mas a região na retaguarda da praia é dele
E ele é muito bacana e normalmente recebe muito bem os turistas. Não é aquele proprietário que bota cachorro, bota ganso para espantar. Não é ele, não. Lógico, ele tem os interesses dele, que é a privacidade dele, mas ele trata bem quem lá vai. Toninho, e a sua passagem aqui, né, por Taubaté, que você tem bastante amigos aqui também em Taubaté, né? Eu trabalhei aqui na região da Polícia Militar, trabalhei aqui no 5º Batalhão, fiz alguns atendimentos aqui, e então a gente cria amizades aqui, não consegue deixar de vir. Agora, sou candidato, eu tenho que rodar esse trecho para lembrar as pessoas que me conhecem dessa minha propositura de ser candidato a deputado. Então, essa semana você passa aqui para a região? Sim, eu vim hoje cedo, acompanhei aqui o secretário de Educação, o Cury, com alguns professores, com algumas diretoras regionais, principalmente as diretoras aqui do Litoral Norte, algumas que eu conheço aqui da região do Vale do Paraíba, trazendo algumas reivindicações ao secretário na questão educação. Suas considerações finais aí? Eu queria, mais uma vez, Maria, agradecer você, agradecer toda a equipe aqui da SOS Vale, dizer que a gente precisa, as pessoas precisam saber, né, da nossa propositura de ser candidato, né? Eu trabalhei muito lá em Ilhabela, saúde, educação, segurança pública, mas especialmente o turismo. Eu entendo que o turismo é uma indústria muito assim, que protege, né? É uma atividade que protege o meio ambiente, autossustentável. Então, tem um internauta aí querendo fazer uma pergunta. Pode fazer, lógico. Muito bem. O Toninho, boa tarde, primeiramente, né? Bom, quem está participando é o Francisco Josinerso. Ele está participando em peso. Ele escreveu o seguinte: concordo com o pagamento digno para os policiais, naquele tópico dos policiais que você citou agora há pouco. Ele escreveu mais ainda: a polícia corre o risco de vida 24 horas por dia. E também ele deixou, no último, ele pediu para perguntar para você qual é o seu partido, que ele chegou agora. Tá, eu sou... É o Francisco Josinerso. Francisco, obrigado aí por estar aí com a gente. Aí o Toninho vai responder aqui. Mandar um abraço para o Francisco. Eu não o conheço, mas deve ser amigo aí da internauta que acompanha. Eu sou do PV, Partido Verde. É uma opção minha, porque eu acredito na sustentabilidade. Eu acredito que hoje, para você ter qualidade de vida, o que todo administrador público procura é dar qualidade de vida à sua sociedade. E o Partido Verde tem proposituras nesse sentido. Não podemos só pensar no meio ambiente como um meio ambiente, precisamos pensar no meio ambiente como o local onde as pessoas vivem, qualidade de vida. Eu estava dizendo aqui que eu defendo o turismo como mola propulsora do desenvolvimento. Eu participei, quando era presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, da inauguração da fábrica de carrocerias da Comil, aqui em Lorena. Estava acompanhando o governador, eu era presidente do conselho, e subi no palanque do governador. E o governador, lá no início, antes da fala dele, perguntou para o proprietário da Comil, de presidente da Comil, quantos empregos foram gerados? Aí o presidente da Comil virou para ele assim: 200 robôs, 40 empregados. Então, uma fábrica, investimento de milhões de reais, que gerou 40 empregos diretos. Lógico, tem os empregos indiretos, mas a indústria, né? E eu sou a favor da indústria, acho que tem que investir nas indústrias, mas você vê que ela tem uma capacidade de gerar poucos empregos. Hoje, os serviços, né? O comércio gera muitos empregos, o turismo gera muitos empregos. Eu, depois que saí da prefeitura, sou proprietário, comprei uma pousada que estava abandonada, reformei a pousada, tenho 17 apartamentos, gero 10 empregos, um investimento de R$1 milhão, gerando 10 empregos. Você vê como o turismo tem essa capacidade de gerar empregos com um investimento relativamente baixo, né? Relativamente baixo, você distribui riqueza e você preserva, é um desenvolvimento de preservação.
Porque hoje, para uma cidade, uma região ser boa para o turista, ela primeiro tem que ser boa para o morador da cidade. Eu sempre digo isso. Para você tem que entender o turismo como qualidade de vida. Você, quando prepara a sua cidade para o turista, ele prepara ainda mais a cidade para o morador, porque só assim ela vai ser boa para o turista. Então, é importante lembrar que o turismo tem essa magnitude de preparar a cidade para quem mora lá. Tem que ter qualidade de vida. Uma cidade que tem qualidade de vida, ela consegue se desenvolver no turismo. Se não tiver qualidade de vida, se não for boa para o morador, ela nunca vai ser boa para o turista. Então, a gente ganha quando trabalha a questão turismo, e eu defendo essa região do Vale, que, principalmente o Vale Histórico, já foi uma das mais ricas do país. Vamos lembrar que Monteiro Lobato falou de cidades mortas, né? Porque quando passou o ouro, quando passou o leite, quando passou o café, né? Quando essa atividade diminuiu, as nossas cidades, algumas cidades do Vale, diminuíram o tamanho. Não é o caso de Taubaté, não é o caso de São José, Caçapava, mas muitas outras cidades tiveram o seu tamanho diminuído. Então, diminuíram na atividade econômica. E quem sofre com isso? População. Falta de empregos, falta de qualidade de vida. Então, quando você trabalha a questão do turismo, vamos lá pegar um exemplo, uma cidade pequena, Bananal, divisa lá com o Rio de Janeiro. Então, se Bananal se destacar, ela é uma cidade de estância turística. Se conseguir implementar um turismo forte, se a gente conseguir regionalmente preparar um calendário de eventos forte, que traga o paulista, que traga o carioca, que traga o pessoal de Campinas, até de São José dos Campos, para conhecer essas cidades menores de Taubaté, a gente está fazendo com que a gente crie empregos para a população, distribua a riqueza. Então, essa é a minha palavra final. Eu acho que a gente tem que estar sempre, o político, o administrador público, trabalhando para melhorar a vida das pessoas, né? Porque não é fácil viver nesse mundo globalizado de competição em tudo, em todas as esferas é competição. Então, não é fácil. Então, a gente tem que trabalhar para ter qualidade de vida, para que as pessoas vivam melhor. Obrigado, Toninho, pela sua presença aí. O dia que você estiver aqui no Vale, não esqueça de vir aqui e falar essas palavras bonitas que você fala aí para os nossos internautas, né? E pelos seus projetos. E Mauri, assim, é importante assim, né? Muitos ouvem, né, o político fala, ele fala bonito, eu nem falo bonito, mas enfim, fala bonito, fala lá. Não, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Fui 8 anos prefeito de Ilhabela. O pessoal viu aqui o meu Facebook. Entra lá. Lógico, ninguém é unanimidade. Levo pancada também, né? Lógico, né? Porque eu fui 8 anos prefeito, não tem como em 8 anos você resolver todos os problemas. Mas eu tenho certeza que se você trabalhar direito, você consegue fazer andar. Já estou indo. Então tá bom. Obrigado, volta sempre aqui, tá bom? Aí o Henrique aí. Isso, tá chamando para pagar o almoço aí, meu velho. Henrique, um abraço aí para o meu amigo Henrique Nunes, certo? Tony, obrigado e venha sempre aqui, tá aberto aqui para você aqui, certo? Eu agradeço muito, Mauri, a todos os teus ouvintes, internautas, telespectadores. A gente precisa ser conhecido para as pessoas poderem lembrar da gente, tá bom? Tá bom, gente. A gente volta às 16 horas aí com o Jacaré, né? Hoje, né, Luciano? No Papo da Tarde, tá bom? Tenha uma boa tarde a todos.